Enfim, chegamos ao ano de 2024, em que a gente seguiu, né, com esse desenvolvimento da área de moradores, mais obras, as pessoas chegando, se alegrando, já algumas casas ficando prontas, começando a desfrutar, né, das próprias casas. Vai surgindo, né, assim, esse embrião da comunidade mesmo, com moradores e com uma estrutura melhor também, né, para receber as pessoas. E o projeto de 2024 foi a construção do bloco de alojamentos. Então, os alojamentos coletivos, a gente já tinha, né, um quarto na casa origem, com espaço para até 18 ou até 20 pessoas no máximo, e as pessoas também estavam ficando no próprio templo, né, o salão, refeitório, templo chamado de templatório, né, que acabou sendo também um lugar que também a gente deixou colchões e tudo para as pessoas dormirem. Mas aí começou já em 2023, né, na metade de 2023, mas a gente em 2024 que trabalhou mais assim intensamente na construção desse bloco de alojamentos, 50 vagas inicialmente, em 5 quartos coletivos de 10 pessoas, 2 banheiros grandes para feminino e masculino, é, com 5 chuveiros e 5 vasos em cada um, com a ideia também esses banheiros atenderem não só o bloco de alojamentos coletivos, mas também todas as pessoas que vão estar circulando pelo refeitório e depois no próprio templo definitivo, né? Então, a gente fez essa metade assim do alojamento nessa primeira fase, também embaixo um depósito grande de 40 e poucos metros quadrados e já com toda a infraestrutura para avançar nessa obra numa segunda fase em que a gente também vai construir 9 quartos para 2 pessoas e 8 quartos para 4 pessoas, mais 50 vagas em condições mais privadas, assim, né? Quartos com banheiro, em que alguém pode passar também temporadas no Abirate, né? Que a gente vai fazer esses quartos embaixo e em cima no alojamento numa próxima etapa, que deve ficar mais adiante. Então, os alojamentos, no total, vai dar uma obra muito grande, né, que chega a 900 e poucos metros quadrados no final. Mas nessa primeira etapa aí a gente construiu aí uns 300 e tantos metros, né, que vai estar concluindo. Agora no final de 2024, os últimos detalhes de acabamento, né, piso e etc., colocando, né, ao redor da construção, mas os alojamentos já foram usados ao longo assim do semestre, do segundo semestre de 2024. Já pudemos usar os quartos e banheiro. Já usamos no retiro com lama, que foi em agosto de novo. Dessa vez conseguimos fazer um retiro mais longo com lama, né? Um retiro de 4 dias, sexta, sábado, domingo, segunda e terça de manhã. Então foi uma coisa maravilhosa, né? Que o lama pôde desenvolver os temas com mais tempo, né? Assim, e a sanga também está mais próxima, né? E participar mais de perto, assim, com o lama. Então, isso aconteceu nesse ano de 24. E a obra do alojamento, então, né, foi a maior, assim, foco. E também melhorias contínuas, né, começam a acontecer. Então, nas estradas, na rede de águas também. Tem toda essa rede de águas pluviais também, né, de recolhimento de águas, que tem muita coisa por fazer ainda. Tem funcionado bem já, a gente não tem tido nenhum problema de desbarrancamento ou de alagamento, né? Aquilo está funcionando. Tem uma manutenção constante, contínua, e tem melhorias a serem feitas, especialmente na medida em que casas sejam construídas na área C. Lá a gente vai construir uma rede, né, de canaletas para ir recolhendo as águas dos telhados também. Todos os moradores, né, têm que ter calhas para recolher as águas e direcionar para essas canaletas que acabam indo para as bocas de lobo principais e que acabam conduzindo a água no final lá para o riacho, né, para o córrego dos Cordeiros, né, que corta o Abirate todo. Então, isso está acontecendo, né, ao longo do processo. As melhorias de estrada rural, na estrada de chão, sempre vai ter um processo, né, de colocar mais materiais, coisas como cascalho, entulhos de obra, pedra brita, escória de usina siderúrgica. A gente vai ter procurado colocar na medida da necessidade, da possibilidade também, né? A gente no Abirate nunca teve assim no início
uma programação de a gente fazer, por exemplo, iluminação pública ao longo das ruas e de pavimentar as estradas. Nunca foi a proposta. A ideia sempre foi manter como uma área rural mesmo, o máximo possível. Então, as intervenções vão acontecendo conforme necessidade, né? A gente vê que a comunidade ao redor, os vizinhos, sobrevivem, né, com esse processo, né, há muito tempo. E aquilo é possível, né, de se adaptar à natureza, né, sem precisar fazer intervenções muito radicais assim. Na questão das estradas também, eu não comentei no vídeo de 2023, mas a gente teve também um trabalho em 2023, junto com os vizinhos, né, locais, assim, de fazer um calçamento, né, de pedras marroadas num trecho da estrada que era crítico, que no final do Retiro do Lama em 2023, aí na saída do Retiro choveu um tanto bom assim, e a estrada ficou em condição muito ruim. E aí chegou um ponto em que ninguém conseguia atravessar, passar aquela estrada. E a gente acabou tendo que fazer um calçamento. Então, tanto, né, as pessoas do Abirate quanto os moradores todos, a gente se juntou, montou né, um processo coletivo ali e foi lá e calçou aquilo. E resolveu bem o problema assim. Assim como outras também manutenções na estrada externa, no asfalto, um pedacinho de asfalto que a gente tem numa serrinha lá. A gente também, em vários momentos, fez melhorias com concreto, com limpezas, com podas, né, de árvores, etc. A gente está sempre né, se juntando com os vizinhos para manter isso, porque a prefeitura na área rural vem muito pouco. Às vezes vem, mas é uma presença muito pequena na área rural. Então a gente tem que assumir um pouco das coisas. Então, tanto nas estradas internas do Abirate quanto nas estradas externas, a manutenção sempre vai ser um tema chave, importante, e tem um investimento contínuo. Máquina, caminhão, material. Então, isso no Abirate a gente vem fazendo, mas o resultado tem sido muito bom. Então, a gente tem conseguido construir, tanto na área de eventos quanto na área de moradores, construir o ano todo, inclusive na época da chuva, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, em que chove muito mais, nós temos conseguido construir sem interrupção praticamente. Apenas nos dias de chuva mais forte não vêm, né, caminhões para entrega de material. Os caminhões, por serem mais pesados, eles causam estragos grandes nas estradas quando chove muito, né? Então, mas carros de passeio a gente tem conseguido manter sem problemas, sem ninguém ficar preso, né, no Abirate ou não poder chegar. Então, isso tem sido também um teste, né, que já vem acontecendo aí há 4, 5 anos e tem funcionado muito bem. Então tem esse funcionamento todo, né, das estradas assim. Em 2024 a gente fez também alguns cursos, por exemplo, o Rossano veio dar um curso, né, para o pessoal da cozinha, foi muito bom. Várias pessoas se animaram, entraram na mandala da cozinha, né, focalizada pela Ana Leite. E depois, aquilo funcionou bem no Retiro com Lama e nos próximos cursos e tudo. Então, a gente conseguiu gerar um movimento da cozinha, que sempre é um ponto nevrálgico nas aldeias, é a cozinha, né? A produção de alimentos para os eventos e depois até para o dia a dia da comunidade. Então, aquilo demos um passo, um grande avanço esse ano, né? Nossa cozinha tem uma montagem muito boa, né? Como eu comentei, que o Rossano mesmo projetou a cozinha. A gente comprou também um forno bom, um fogão industrial bom, geladeira industrial, tudo muito de qualidade e tem funcionado bem. Então, tem mais esse ponto que deslanchou em 2024, né? Funcionando bem. Então, além dessas atividades, de eventos, a gente teve também um pouco essa consolidação, né, da área de moradores, aos poucos, as pessoas entendendo o que que é o Abirate, o que que a gente está fazendo ali, algumas pessoas também entendendo que não é bem, né, vamos dizer, o lugar paradisíaco dos sonhos, como a pessoa imaginava. Às vezes, né, na motivação para ir para uma aldeia, a pessoa pode imaginar que é um lugar que não tem problemas, que as pessoas não têm discussões, não têm diferenças, não têm tensões. E a pessoa vai percebendo que tem, né, diferenças de visão, de mundo, ou mesmo de personalidades, em que as pessoas se entendem melhor ou não. E é um aprendizado contínuo de como conviver, né, de um modo favorável
né? Mas entendendo também as suas próprias limitações e tudo, né? Então a gente está nesse processo assim, mas 2024 já foi um certo avanço, né? As fichas vão caindo para todo mundo e as pessoas vão ficando mais com os pés mais no chão mesmo e vendo o que podem fazer. Então isso é muito bom e vem acontecendo. Também chegando mais pessoas na área de moradores, surgiu uma preocupação maior também com a questão da segurança, ou seja, de pessoas entrarem, né, no Abirate. Então, como eu comentei já em outro vídeo, desde o início, isso foi um ponto muito vantajoso na posição, né, geográfica do Abirate, que é assim ser o final de linha de uma estrada. E não tem como sair do Abirate pelo outro lado, é muito difícil, com muita mata, muita dificuldade. Então, nesse tempo todo que a gente está ali, a gente não teve casos de furtos, roubos, ou assaltos, nenhum caso até o momento, o que é uma boa coisa, né? É claro que isso não quer dizer que nunca vai acontecer, mas a gente vem procurando nos cuidar, né, assim, um item que é importante, a gente tem usado desde o início da Birat, desde 2020, são os rádios, os walkie-talkies, né, que a gente consegue se comunicar, todo mundo se ouve, se fala, né, através do rádio. Tem sido um recurso muito prático, que ajudou bastante até agora. Para a questão de segurança também é importante. Qualquer pessoa ao perceber alguma anomalia, assim, já entra em contato, né, com o grupo. E também a gente passou nos finais de semana a fechar, né, a porteira, trancar a porteira, porque algumas pessoas assim começaram a entrar curiosas, sem avisar, né, assim, as pessoas entram, às vezes tiram fotos. Então a gente, né, tanto pode ser uma motivação muito boa, quanto pode ser uma motivação, né, meio equivocada de analisar o local e tudo, né, para possíveis roubos. Então a gente está cuidando um pouco mais, até porque agora tem mais pessoas morando também, né? Estão chegando as pessoas para morar. Então a segurança passa a ser um tema que aparece mais. Mas, como eu venho falando, de qualquer forma, até o momento não temos nenhuma ocorrência e a tendência assim, é muito favorável. É muito positivo assim a nossa posição e tendo boas relações com os vizinhos também. Isso tudo vem facilita, né? Então, essa questão da segurança. Muito bem, então aqui eu acho que eu passei os principais temas de 2024. 2024 também tivemos eleição de novo para a diretoria, então sempre tem uma mobilidade, né? Então, o SEBS Aldeia operam assim, né? Tem uma diretoria formal, que é quem responde legalmente pelas questões do SEB, do Abirate, que é registrada, né, em cartório e tudo. E aí você tem também a mandala gestora, que pode coincidir ou não com a diretoria, é comum coincidir parcialmente ou integralmente, e as mandalas de apoio todas, como a gente comentou assim, né, um pouco antes. Então a gente teve também a eleição para a diretoria, né, reorganização, né, que vai ocorrendo a cada 3 anos. E a gente iniciou também, esse ano, a arrecadação de recursos para a casa de retiros fechados. Nós ainda não temos, né, uma casa de retiro fechado. O Abirate já recebe pessoas para retiros abertos, em que a pessoa pode ficar poucos dias ou mais dias, mas num ambiente mais aberto, né, circulando, e a maioria das pessoas com comunicação, né, com celular, né. E agora a gente está, né, se organizando, se planejando para ter, né, essa casa de retiros fechados em breve, assim, né, assim que possível. Então, houve uma doação maior, de um valor maior, e também doações menores, a gente está juntando recursos. Então, esse é um projeto aí que está em movimento. É, as próximas etapas do Abirate. Então, a gente até comentou na última reunião, né, de Assembleia Geral Ordinária, em que houve, né, inclusive a eleição de diretoria, que eu comentei, dia 17 de novembro. Eu comentei que a gente tem assim, né, essa fase 2 que seria de terrenos, abrir mais uns 30 terrenos aproximadamente, para oferecer para a Sanga, né, para ampliar a oferta para a Sanga, de pessoas que não puderam entrar nessa primeira fase, né, não puderam ter seus refúgios, e com os recursos também desse movimento, essas doações, a gente vai poder construir o templo, finalmente, o templo, né, do Abirate,
e fazer a segunda etapa dos alojamentos do Abirate, uma casa para o Lama e, se for necessário, finalizar essa casa de retiro, se não tiver acontecido ainda. Que são, vamos dizer, os itens que faltam, assim, né, como itens principais para a gente ter, né, a aldeia formada, né? Cozinha, refeitório, alojamentos, casa administrativa, aí templo, casa do lama e casa de retiros fechados. Então a gente está nesse processo. Na, na minha visão, assim, eu imagino que isso deva acontecer lá pelo ano, final de 2026, começo de 27, que a gente vai movimentar isso. Precisa dar um tempo até para as coisas se consolidarem. A gente andou, né, assim, esses 5 anos de obras, vamos dizer, 2020, 21, 22, 23 e 24, esses 5 anos foram muito intensos, né, praticamente sem parar, assim, até chegar nesse ponto, que a gente conseguiu fazer o Abirate andar rápido, né, em comparação com outras aldeias, assim, que não conseguiram, né, disponibilizar as coisas em um prazo tão curto. Então, isso é uma vantagem, mas agora a gente também precisa dar uma parada, até para observar um pouco e fazer também os eventos acontecerem, práticas regulares, seria uma coisa muito boa, né, se a gente estivesse em 2025, mais práticas, acompanhando os pujas com o lama, horários para meditação. Isso a gente ainda está avançando aos poucos, né? À medida em que chegam os moradores, isso começa a se ampliar. Então, para 2025, a gente imagina isso, essa ampliação de atividades e daí obras mesmo mais lá para 2027. É a obra só da Casa de Retiros, que a gente imagina que a gente consiga fazer antes. Então, aqui a gente está em 2024, né? Então, 2025 eu vou ficar 6 meses fora, fazendo o retiro. Daí, quando voltar no segundo semestre de 25, imagino a gente desenvolver essa casa de retiro fechado, né? É uma casa para ter umas 4 pessoas, uma casa pequena, mais no alto da área do Abirate, para cima da área D, de moradores, seguindo a estrada, que já tem uma estrada, né, de acesso, facilita muito. Então a gente imagina fazer lá, isso no ano que vem. Então, muito bem. Então isso foi um resumo um pouquinho de alguns aspectos da história do Abirate, que eu achei bom gravar, porque eu mesmo vou esquecendo, as pessoas vão esquecendo, e cada uma tem a sua também lembrança e interpretação, né, de como as coisas aconteceram. Então começam a surgir visões diferentes. Então é interessante gravar, né, para a posteridade, como se diz, né? As fotos e também esse relato, acho que são importantes. E assim a gente vai dando sequência, né, ao sonho da aldeia, um local favorável para a prática, para viver, para estar em contato com os elementos de uma forma mais natural e saudável, né, promover as atividades do Dharma, que as pessoas possam, né, ter um estilo de vida mais saudável, mais lúcido, né? Então, a gente tem investido muito, né, tempo, energia, recursos da Sangha para desenvolver isso e tem se mostrado ao longo dos anos, né, esse sonho do Lama, dessa rede de aldeia SEB, tem se mostrado algo muito favorável, né, nos vários locais em que as aldeias surgiram, né? Aquilo é fonte de muita alegria para muitas pessoas, né? Tem espaço, né, para fazer muitos projetos. Te imagina, por exemplo, no Abirate também no futuro ter uma casa de ofícios para as pessoas que morem lá poderem fazer coisas coletivas, produzir coisas com alimentos, com costuras, com cerâmicas, com produções variadas, né? O fazer em grupo, trabalhar em grupo é muito, né, favorável. Então a gente imagina ter isso e também ter uma área de saúde, né, para apoio às pessoas da aldeia e também apoiar as pessoas no processo, né, do morrer, que é algo que também é uma vocação, né, das aldeias, as pessoas morrerem melhor também, né, viverem e morrerem melhor. Então, a gente está avançando nesse sentido. Tá bem, queridos? Então, muito obrigado aí por deixar esse relato. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos.
Ken lok cho song ring lo che zam leng sa sung cha par dru ju chok song nan wa dan medra do sung ele shu. Muito obrigado.